cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos ter uma oração.
convidar Amém. Alexandre para fazer a oração Oremos. inicial. Queremos primeiramente te louvar pela tua graça, exaltar o teu nome, que é acima de todos os nomes. Acima de tudo, Senhor, queremos colocar as nossas vidas diante e ser grato pelas promessas da palavra. Pedimos que neste momento o teu Santo Espírito possa orientar no entendimento bíblico que nós vamos estudar. Abençoa também todo o decorrer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos tendo a oportunidade de frequentar, né, vamos dizer assim, o culto de doutrina, né? Que antes até nem podiam ir, né? Alguns igreja, outros trabalham, outros têm outros afazeres, né? Que os impedia, né? Mas com essa pandemia, né? De todo mal vem um bem, né? Então, a maioria, mais pessoas podem frequentar esse culto, né? Então, nós sabemos que não temos o aperto de mão, não temos o abraço, a tapinha nas costas, mas nós sabemos que estamos orando para voltar aí os abraços, né? Se porventura aí aparecer vacina eficaz, né? Que seja o mais rápido possível. Vamos, porque até aqui ele tem nos ajudado. Queria saber se entoar um hino para que nós possamos louvar o nosso Deus. Posso sim, graça e paz, irmãos. Vamos cantar o hino 60. Muitas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas, se com desalento julgas tudo, contas muitas bênçãos de uma vez, preso da vez, contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizer todas de uma vez, e verás quanto Deus já fez. Tens acaso uma pesada que tens de levar, as bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Com Deus da divina, vem dizê-las todas, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires lembra que os prometidos têm, os bens da terra poderão com a mão celeste que vais habitar. Vem dizer lá de uma vez e verás o teu combate. Não te desanimes, Deus será por ti. O divino auxílio minorando o mal, consolo e galardão final. Quantas bênçãos, quantas são bebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém? Beguinha? Vou ler só a palavra está com o pastor. Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que palavra desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Palavra com o pastor Saul. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amados. Estamos mais uma vez nos reunindo na quinta-feira para o nosso estudo da palavra do Senhor. Eu gostaria, queridos, de dar logo alguns avisos, porque depois já fica livre, né? Quero comunicar aos irmãos o falecimento do sobrinho da nossa irmã Mércia, lá de Lagoa Seca. Pedir aos irmãos que estejam orando pela família. Esse rapaz estava hospitalizado há vários dias e foi um acidente de moto. Culminou com o seu falecimento na tarde de hoje. Também queria pedir aos irmãos que estivessem orando pela minha filha Vanessa, lá em Patos. Ela contraiu a Covid, está no tratamento, já fez o teste, deu positivo, e ela está no final do tratamento. É o 10º dia hoje dos sintomas, né? Graças a Deus está reagindo muito bem. Também queria que os irmãos estivessem orando pelo pastor Robson e Dorinha. Eu não sei ainda, eles estavam sob suspeita forte, estavam fazendo... Com relação a Vanessa, de oração a nível nacional na madrugada, toda madrugada a gente está orando por ela, toda madrugada. Amém. E orando pelo pastor Dorinha, toda madrugada, de 3 da manhã até 6 da manhã. Amém. Irmãs. Amém. Também dizer aos irmãos... Amém. Dizer aos irmãos que os nossos cultos permanecem, escola dominical, presencial, no domingo, à noite também o nosso culto, tanto na Liberdade, quanto Lagoa Seca, quanto Barra de Santa Rosa, né? Também haverá Santa Ceia na congregação de Barra de Santa Rosa. Eu vou estar lá com o pastor Davi e também Marcone, no domingo de manhã, né? Se alguém mais tiver interesse em ir nessa visita, fique à vontade, pode conversar conosco. Bem, essas eram as considerações, queridos, que nós tínhamos a fazer, e agora nós vamos dar início ao nosso estudo. Hoje, irmãos, eu vou, em 2 momentos, eu vou usar um recurso audiovisual. Primeiro vai ser nesse início, parece que os irmãos estejam atentos à figura que será apresentada, à imagem que será apresentada, e depois nós vamos ter o texto, que também eu preferi apresentar o texto numa gravação, porque tem a animação que faz a gente ter uma visão de como as coisas possivelmente haverão de ocorrer. Bem, nós estamos estudando a esperança dos fiéis. Esse é o tema geral do nosso período de estudo doutrinário. E hoje, especificamente, nós vamos estar estudando a visão do trono de Deus, o que é um assunto também bem complexo, uma vez que estamos estudando a respeito daquilo que vai acontecer, não é? Todos os estudos daqui para frente as coisas que vão de acontecer. Nós vamos lá no início do texto que ele diz as coisas que eram e que hão de ser. Bem, a partir desse estudo, nós vamos ver as coisas relacionadas ao trono que haverão
para Muito bem, irmãos. Nós vimos aí essa primeira parte e é claro que a visão do trono de Deus, como todos já sabemos, ela está relatada no capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. E o texto que nós vamos ler é realmente o capítulo de número 4, que você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia e vai poder estar retornando ao texto à medida que o estudo tiver continuidade. Então, queridos, eu não vou ler o texto propriamente e nós vamos ouvi-lo recitado aqui na voz de Cid Moreira, aliás, de Cid Moreira, e a importância que eu quero chamar a atenção dos irmãos é nas imagens que nós vamos ver aqui apresentadas. Desculpa aí, irmãos, eu saí aqui um pouquinho, saí do ritmo. Muito bem. Vamos ao texto, à leitura. Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal.
dos seus lados estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, à frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar. Santo! E que é? E que há de vir? Cada vez que os 4 seres vivos de honra e agradecimento ao que está sentado no trono, que vive no centro. Os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Tiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, és digno de receber honra e poder, pois todas as coisas tua vontade, elas foram dadas. Muito bem, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, pedimos a tua bênção para nós nesta noite, que tu estejas abençoando ricamente cada um dos teus servos, que nesta noite está participando deste momento e desse estudo. Pedimos que tu abras a nossa compreensão e o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, para que possamos compreender as coisas que hão de acontecer para nosso conforto, para nosso consolo, diante dos problemas e das dificuldades que se apresentam diante de nós, servos teus, todos os dias. Nos abençoa, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como podemos ver aí, o livro do Apocalipse traz uma interpretação completamente nova, porque nós começamos a ver mensagens extraordinárias e figuras extraordinárias que fogem à nossa pequena compreensão. Então é necessário que estejamos pedindo a Deus que nos faça compreender o significado de todas estas coisas que haverão de vir. Bem, neste 4º capítulo do Apocalipse, podemos dizer que este capítulo é o pórtico ou portal magistral de entrada no mundo misterioso das revelações.
Pastor, se eu estiver ouvindo, cortou o áudio, a gente não está ali ouvindo, não. Beguinho, eu acho que o áudio dele caiu, eu acho que foi a internet. Vamos esperar um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Eu creio que foi a internet, eu pensei até que era a minha internet, mas foi a internet dele. Também pensei o mesmo, Clibanês. Depois vi que não. Eu vou tentar ligar para ele aqui. Pessoal, boa Peraí. noite, graça e paz. Uhum. É que a internet daqui tá bem ruinzinha, mas o pai já tá se conectando novamente, tá? Obrigado, Melina. A gente está aguardando. Aguardando. Tá, joia. Obrigada, irmãos. Ele fica muito distante do roteador, Melina? Paulina, é que a internet daqui é um problema, sabe? Tem um roteador aqui em cima e tem outro lá embaixo. Só que a de baixo funciona melhor. Mas, infelizmente, a das duas caíram. Mas já voltou aí. Ah, tá. Tranquilo. Deixa eu aqui entrar. Tá sem som, pai. Desculpe, irmãos, mas a minha internet hoje está aqui com só a graça, sabe? Mas eu vou reconectar, sabe? Vou botar a imagem de novo. Por favor, me avisem. Pode ficar à vontade, que a gente está só esperando. Muito bem. Quando aparecer a imagem, me avisa, irmãos. Pronto, pastor. Apareceu. Pronto. Muito bem. Então, me perdoe aí, mas minha internet hoje está muito ruim.
Bem, vamos retomar, certo? Este 4º capítulo do Apocalipse é o portal ou o pórtico magistral de entrada ao mundo misterioso das revelações. Daqui em diante, as cenas majestosas, umas serão de triunfo e outras serão de dor e sofrimento. Se sucedem para conforto dos crentes perseguidos, como ia dizendo, eu esqueci de recolocar as imagens, mas elas já estão aí, né? Então, essas imagens, elas são de triunfo e de dor ao mesmo tempo. E se sucedem para conforto dos crentes perseguidos, porque nelas aparece Cristo preparando o melhor para todos aqueles que lhe são fiéis e dando derrocada fragorosa aos inimigos do seu povo. Esta visão do trono de Deus, logo de início, vem dar sentido ao resto das revelações e acender no coração dos crentes a certeza de que, apesar dos sofrimentos e das dificuldades que passamos aqui neste mundo, há um Deus soberano com domínio sobre todas as coisas. Então, esta visão que foi dada a João aqui no capítulo 4 e que foi repassada para nós é uma imagem de consolo e de conforto, porque teremos a certeza e temos a certeza de que todo e qualquer sofrimento que aqui tivermos, um dia ele terá fim. Ou seja, a tempestade pode vir e virá com certeza, mas ela vai terminar e nós teremos o período de bonança, que este sim é para sempre. Este sim é eterno. Portanto, essa visão, sem dúvida, traz um consolo muito grande para a igreja e inicialmente para João. Vamos resgatar onde João estava quando teve essa visão extraordinária do reino de Deus. João estava preso na ilha de Patmos, em isolamento pleno e total, quando recebeu de Deus esta visão extraordinária, que foi em primeiro momento para ele, depois para a igreja daquele período, e agora é também para nós. Portanto, essa mensagem que consolou João e a igreja naquele período é a mesma mensagem que deve nos consolar nos dias atuais. Muito bem. A primeira coisa que João viu está no versículo de número 1. O que João viu foi uma porta aberta no céu. Isto mostra que para o servo de Deus, o céu não está e não é fechado. Há sempre uma porta aberta, embora nem sempre tenhamos a capacidade de vê-la, mas ela está lá aberta para os servos de Deus. Outra coisa que aconteceu foi que João ouviu uma voz como de trombeta a falar com ele. Por isso eu botei aquela imagem da trombeta no início, né? Então João ouviu uma voz parecida com aquele toque de trombeta que estava a falar com ele. João julgava-se e, de fato, do nosso ponto de vista, estava sozinho na ilha de Patmos, numa prisão romana. Você imagina o que é uma prisão romana? Se as prisões dos dias atuais
são a calamidade que são, o que não dizer de uma prisão romana. Então João se via ali sozinho naquela ilha, de repente uma voz forte lhe fala. Aquela voz lhe faz um convite. E o convite que aquela voz faz está aqui no mesmo versículo. Ele diz: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O Senhor, irmãos, está aqui chamando João para vir subir ao nível dele, para ter a visão dele, a visão de Deus. E ele começa a mostrar as coisas ali a João, seu servo. É interessante notar que os chamados de Deus são sempre para subir. Do lugar onde João estava, a visão era triste e de nuvens escuras. Era preciso subir para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Esta mudança de posição, ou melhor, de nível, muda a visão da realidade do mundo e nos coloca num plano de onde podemos ver que, acima de tudo, há um Deus poderoso agindo. O profeta Isaías também teve uma visão de Deus, e foi através dela que ele pôde compreender a situação do seu povo e os planos do Senhor. A mesma coisa acontece aqui com João. Ele elevou-se para compreender a vontade de Deus e os planos de Deus para o seu povo. E nós hoje, ou a nós hoje, irmãos, falta-nos descobrir a porta do céu, ouvir de modo inconfundível a voz do alto e subir em nossa vida espiritual para uma comunhão mais íntima com Deus. Um servo de Deus, escrevendo a esse respeito, Michael Cost, ele diz assim, a respeito do subir para ter a compreensão de Deus. Olha o que ele diz. Eu vou ler integralmente o que ele escreveu. Ele diz assim: eu quisera subir muito alto, Senhor, acima de minha cidade, acima do mundo, acima do tempo. Quisera purificar meu olhar e ver tudo com os teus olhos. Foi basicamente, irmãos, o que aconteceu aqui com João. João subiu mais alto. E no patamar que João se colocou, ele teve a percepção extraordinária que nós vamos analisar nesta noite. O que foi que João viu? Vejamos o que foi visto pelo João naquela ocasião e naquele momento tão difícil da sua vida. Ele viu, teve a visão do trono de Deus. É o primeiro tópico. Verso 2. Diz: eis armado no céu um trono. Foi isso que João viu. A primeira coisa que João viu foi o trono de Deus. Os crentes a quem em primeira mão eram dirigidas estas revelações precisavam ter a certeza da existência desse trono de Deus Todo-Poderoso. Vamos ver e colocar os irmãos na compreensão contextual em que esta mensagem chegou. Os crentes estavam sofrendo e sendo entregues à morte todos os dias e precisavam
de uma esperança. Precisavam saber e conhecer, ter a convicção que o trono verdadeiro e eterno era ocupado por Deus e não por Domiciano, o imperador cruel de Roma, sobre o qual já falamos quando estudamos as igrejas. Então, o Todo-Poderoso não é Domiciano. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. E essa é a mensagem que João vê, que João percebe e que João traz para consolo daqueles crentes sofridos, perseguidos, que estavam enfrentando a morte. Então, João diz, há um trono de Deus, o qual Domiciano não é digno nem de chegar lá. Então, quem domina este mundo é Deus, e não Domiciano. A pessoa que aparece no trono, irmãos, Deus, está assentado. Posição tranquila de quem está aguardando o seu momento de agir. Por outro lado, esta posição é símbolo de autoridade e soberania. Seu aspecto era o aspecto da pedra de jaspe. Esqueci de botar aqui também, né? Seu aspecto, o aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, conforme você vê aí na imagem que foi colocada. A aparência cristalina e brilhante do jaspe fala da santidade de Deus. A cor vermelha do sardônio nos faz lembrar a sua justiça. Este contraste de cores deve significar a dupla maneira de agir de Deus. Com bondade para aqueles que o temem e com castigo para os impenitentes que só procuram e só fazem o mal. Muito bem, esta visão extraordinária foi vista por João e aqui nós tentamos, nós os homens, né, não fui eu que desenhei essa figura, mas nós os homens tentamos passar para este papel e para esta imagem aquilo que João viu naquele momento. Entretanto, certamente, o esplendor do que João viu é muito maior do que aquilo que nós podemos transcrever para o papel conforme está aí colocado para os irmãos. Bem, no segundo momento, João também tem a preocupação de explicar a imagem que ele está vendo. E aí ele fala o que ele vê ao redor do trono. Primeiro ele vê e exalta o trono de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que sabe tudo, aquele que nos conhece, ele está assentado no trono. E do trono ele tem todo o domínio. Mas há também algumas coisas que ele registra a partir do versículo de número 3, do que acontece ao redor do trono. A primeira coisa que João descreve ou destaca ao redor do trono é o arco-íris, semelhante à esmeralda. Verso de número 3. Verso de número 3. Então, observe no desenho que você vê um arco ao redor do trono e é um arco esmeralda, tentando transcrever aqui a imagem daquilo que João viu. Em Gênesis, no capítulo 9,
nos versos de 12 até o verso de número 17, o arco-íris aparece como sinal de uma aliança de paz entre Deus e a humanidade. No Apocalipse, o arco-íris é um sinal de esperança e está apresentado para nós na cor verde, e é uma mensagem que chega para a igreja perseguida. Esse é o contexto e a imagem do que João vê. Então, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 6, ele trata a esse respeito. Muito bem. Ele vê ainda, irmãos, 24 anciãos ao redor do trono. A interpretação mais aceita é a de que estes anciãos significam os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, representando os remidos dos dois períodos, reunidos na mesma glória e assentados em tronos para reinarem com o Senhor Jesus. Todos com vestidos brancos, indica o estado de santidade em que vão viver eternamente. É tanto que você vê no refrão final, santo, 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 santo é o Senhor. Muito bem. Então, para o crente que ama e busca a santidade, isto é bastante confortador. Estes anciãos aparecem também com coroas de ouro nas suas cabeças. Coroa significa vitória e significa domínio. Aquele que for fiel até o fim receberá também a coroa da justiça. Quem nos traz esta mensagem é o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no verso de número 8, que vamos deixar de ler por uma questão de ganharmos tempo para que possamos terminar o estudo no dia de hoje. Mas os irmãos poderão ler o que Paulo diz na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4 e no verso de número 8. Bem, ainda uma segunda imagem que está aí já na tela e que você já está vendo. Os 4 seres viventes, que vai aí nos versos 6, 7 e 8. Imagem dos 4 seres viventes. Diz o texto que no meio do trono e em volta dele havia 4 seres viventes. Você vê no destaque aí central da fotografia que está exposta para você. Muito bem. Então, no meio do trono e em volta dele haviam 4 seres viventes, e diz o texto, esses seres eram cheios de olhos por diante e por trás. Nós já estudamos essa expressão quando estudamos o início do livro, quando estudamos o capítulo 1. Pois bem, ele continua descrevendo a imagem dos 4 seres viventes. Preste atenção na figura que você vai ver como se encaixa no relato do Apocalipse. Um com corpo de leão, outro de novilho, outro de homem, outro de águia, quando está voando. Verso de número 7. Cada um deles tem 6 asas e dando glória a Deus. Esta característica das 6 asas lembra os serafins que Isaías descreve na sua visão, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nos
dos versículos de 1 até o versículo de número 8. Seres que estão na presença de Deus e proclamam a sua santidade continuamente. Santo, 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 santo é o Senhor. Este é o louvor que ele registra no final desse texto. Lembram também aspectos de Jesus e sua missão redentora. Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Capítulo 5 e verso 5 de Apocalipse, que nós vamos ver, está lá. Jesus é o leão da tribo de Judá. O novilho era imolado para a remissão dos pecados, conforme Levíticos, capítulo 9, e o verso de número 2. O Filho do Homem, conforme Lucas, capítulo 21, e verso de número 27. E temos ainda a figura da águia, a águia dos voos mais elevados em toda a história da humanidade. Por isso, a interpretação mais aceita desses seres é que são serafins, pois aparecem em todo o Apocalipse diante do trono de Deus, com os anciãos, louvando ao Senhor e executando serviços no altar do Santíssimo e em seu lugar. Portanto, os serafins, eles estarão sempre, continuamente, ao serviço de Deus. Muito bem. Prosseguindo, ainda um outro aspecto. Temos aí uma perspectiva gloriosa. Perspectiva gloriosa nós temos aqui. Olha a imagem que nós temos aqui. Não é? É uma imagem gloriosa. É uma perspectiva gloriosa para aqueles crentes em sofrimento, para o próprio João, que estava preso naquela ilha. Ter uma visão extraordinária dessas é certamente confortador, traz certamente alívio, traz coragem para enfrentar as dificuldades que ainda advirão sobre a igreja. Esta é a mensagem gloriosa que Deus quis trazer para nós. Que não importa o sofrimento, que não importa as dificuldades pelas quais tenhamos que passar, nós temos um futuro glorioso, uma perspectiva gloriosa preparada para nós como igreja do Senhor Jesus. Irmãos, esta revelação certamente veio dar aos crentes em sofrimento a compreensão da soberania de Deus e do destino que todos os crentes terão na eternidade. Deus está no seu trono. Dele saem relâmpagos, vozes e trovões para destruição ou para destruir os inimigos daqueles que fazem sofrer o povo de Deus. Ao redor do trono estarão os crentes, assentados em tronos, posição de conforto, posição de vitória, no gozo de imaculável santidade, como foi prometido às igrejas, às 7 igrejas que receberam a mensagem do Senhor. Diante de Deus, os salvos poderão livremente prostrar-se em adoração àquele que vive e reina para todos sempre. Atos que os cristãos primitivos
só podiam fazer às escondidas nas catacumbas e nas cavernas, para não serem mortos. Serão, então, agora amplamente praticados diante de Deus, sem nenhuma preocupação com os perseguidores que já perderam a sua força. Portanto, esta mensagem mostra o estabelecimento do reino de Deus, onde de uma vez por todas os crentes não terão mais nenhum estado de penúria, não terão mais nenhum sofrimento, não terão mais que se esconder, não terão mais que estar em prisões, não terão mais que passar pela morte, porque estarão para sempre na presença deste Deus poderoso que ilumina todo este cenário. Hoje, quantos crentes que depois de um dia penoso de trabalho ainda buscam a igreja, pelo grande desejo que tem de louvar a Deus. No domingo, os crentes renunciam a tudo pelo prazer de prestar o seu culto a Deus. Para todos os que assim fazem, há esta esperança gloriosa de um dia estarmos louvando a Deus continuamente, sem cansaço, sem fadiga, sem correria e sem a preocupação de sermos privados da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, pois estaremos com Ele para sempre, seguros e livres de todos os males deste mundo. Não nos esqueçamos, irmãos, que os crentes daquela época estavam vivendo sobre o governo de Domiciano, imperador romano, que foi um dos maiores perseguidores à igreja, que encerrou crentes na prisão, que açoitou crentes, que levou os crentes às arenas para serem jogados às feras, para serem trucidados ali na arena pelo simples fato de serem cristãos. E ainda mais, alguns serviram para iluminar a cidade, pois foi colocado fogo neles, para que pudesse clarear e trazer luminosidade às noites romanas, por assim dizer. Muito bem, esta era uma visão extraordinária diante de um sofrimento tão grande destes. Ora, irmãos, se para nós que vivemos hoje um estado de bonança, de tolerância total ao evangelho na maioria dos países, para nós que vivemos nessa bonança, essa imagem é consoladora e confortadora, imagina para os crentes daquela época. Muito mais confortante foi esta mensagem, com toda a certeza. Finalmente, irmãos, eu quero concluir o estudo de hoje. Ele foi curtinho em comparação com os outros, não é? E o capítulo 6 certamente vai ser bem mais longo, porque é um assunto bem mais polêmico também, não é? Mas eu quero encerrar esse momento trazendo o pensamento de John Bailey. E ele diz o seguinte, John Bailey. Ele escreveu um texto que diz assim, confiança no futuro. Eu vou ler para os irmãos. Confiança no futuro. A Bíblia mostra que o futuro se acha nas mãos de Deus, conforme o Salmo 31:15. Se estivermos nas nossas, faríamos tremenda confusão. Se o futuro não está nas mãos do demônio,
pois neste caso ele nos levaria à destruição, o futuro não está à mercê de qualquer determinismo histórico que nos leve cegamente à frente. Pois se tal acontecesse, a vida seria destituída de sentido. Mas o futuro se acha nas mãos daquele que está preparando algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nosso coração. Esta, irmãos, é a nossa expectativa. A Bíblia diz claramente para nós que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou em nosso coração, na nossa compreensão, as maravilhas que Deus tem preparado para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, rogamos a Ele que esteja nos abençoando neste dia, nesta ocasião e neste momento em que estudamos um pouco a respeito daquilo que é o reino de Deus. Que Ele, queridos, nos abençoe nesta ocasião. E a palavra está aí com o nosso irmão Beguinha para prosseguimento do culto desta noite. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Quer algum esclarecimento, né? Pode fazê-lo agora. Graças a Deus, eu pedi oração por Vanessa, ela está aqui no culto também, viu? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Continue abençoando Vanessa e seu bebezinho, né? Vamos continuar orando por Vanessa, por pastor Robson, né? Por Dorinha, né? Nós não sabemos se foi confirmado ou não, mas de todo jeito eles carecem das nossas orações, né? Se não for pelo Covid, mas que Deus esteja abençoando o pastor e sua família à frente daquela igreja, né? Amém. Só lembrando que domingo tem festa em Lagoa Seca, né? Da UPH. Isso. Se puder comparecer. Congresso da SAF no sábado. Congresso da SAF. Mais algum recado que tenha se lembrar aí? Pastor Davi, tem algum recado? Link amanhã. Já que não tem mais lembrete, né? Só os de praxe. Né? Alexandre aí ficou com gostinho ainda, né? O pastor disse que daqui a 15, né? Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, viu, Alexandre? Vou ficar só no desejo nesse caso, né? Mas a gente espera com paciência, né? Quando chegar lá, a gente vai fazer as indagações aí, vão ter os esclarecimentos aí, né? É bom que o pastor tem mais tempo para estudando, né? Ele já sabe, né, qual é o assunto, né, Manu? É verdade. Então vamos orar, encerrando o culto desta noite, né? E os irmãos estejam na próxima quinta-feira, né? Amém. Para que nós possamos continuar estudando, né? E dirimindo as nossas dúvidas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito, Senhor, em nosso meio. Obrigado por Vanessa, Senhor. Obrigado por tudo que tu fizestes. Ó Pai amado, porque até aqui tu tem nos ajudado. Obrigado
por tudo, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi lida, foi explanada, que nós possamos sempre estar meditando nesta palavra. Ó Pai amado, seja com o pastor Saul, com o pastor Davi, com Alexandre, ali em Barra, Senhor, seja com os demais dirigentes, os demais pastores, Senhor, do nosso presbitério. Abençoa eles, abençoa os conselhos. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Até quinta-feira, amado. Até lá, irmãos. Deus abençoe a todos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus